Então, vamos dar continuidade às atividades da nossa jornada. É com imenso prazer que nós recebemos para essa mesa de abertura intitulada A Prática do Educador Musical na Escola, segundo a visão de egressos do curso de licenciatura em música da UEPA, os nossos palestrantes Randel Alcântara, Diego Xavier, Glenda da Rocha Monteiro. Eu, professora Dione, vou estar na mediação dessa mesa. Nós vamos fazer a apresentação dos participantes. Por favor, tomem assento lá nessa nossa mesa de abertura, de trabalhos. Tá? Então, vamos às apresentações. A Glenda Monteiro é graduada no curso de licenciatura plena em música da Universidade do Estado do Pará em 2013. Em arquivologia pela UFPA em 2019 e mestre em ciência da informação pela UFPA em 2020. Entre os anos de 2011 e 2015 e 2021 a 2022, Glenda dedicou-se a trabalhar em escolas com a metodologia Montessori em Belém. Em 2019, em parceria com o Grupo de Pesquisa Educação Lúdica, publicou artigo com temática de ensino musical inclusivo no livro Educação Lúdica, Práticas Reflexivas e Criativas, organizado pelas professoras doutora Mariana Kellerman e Cimei Andrade, da UFPA. Atualmente, é pós-graduanda em musicoterapia pela Faculdade Sensupeg e atua como professora de artes e música em escolas de ensino regular, nos ciclos da educação infantil ao convênio, com a aplicação do aprendizado musical ativo. Seja bem-vinda, tá, Glenda? Agora, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar participar dessa mesa de abertura. O Diego Xavier, que é nosso velho conhecido, foi professor das minhas filhas lá no Santa Catarina. Elas adoravam a tua aula, viu? Quero te dizer. É músico multi-instrumentista, nascido em Belém do Pará no dia 2 de fevereiro de 1987. Já só homem mesmo para já dizer o ano de nascimento, né? Herdou a musicalidade de seu avô, Oswaldo Barros, Vaico, grande violonista de Belém, do Pará, tendo se aperfeiçoado no Conservatório Carlos Gomes e depois ingressou na Universidade do Estado do Pará, do curso de licenciatura plena em música e é pós-graduando em musicoterapia pela Sensupeg. Atua no meio artístico desde os 9 anos de idade, tocando profissionalmente. Em 1997, fundou o grupo Choro Uirapuru, do Conservatório Carlos Gomes, com o professor Idalci Pamplona, que é o Cizinho, quando tinha apenas 10 anos. E no mesmo ano, integrou a Orquestra Jovem da Fundação Carlos Gomes, gravou o CD Tempo e Destino, do cantor Nilson Chaves, CD este indicado para o Grêmio Latino de Melhor Disco Música Regional como melhor álbum de 2000. Neste período, foram grandes suas influências, artistas regionais, locais e nacionais, o que levaram a integrar alguns grupos folclóricos de Belém, entre eles Cheiro do Pará, Sabor Marajoara, entre outros. Integrou bandas de samba. Hoje atua como educador musical em escolas regulares em Belém e administra uma escola de música, oportunidade de vivências e oficinas instrumentais, oficinas de instrumentos musicais, né? Muito obrigada, tá, Diego, por estar aqui conosco hoje. E agora vamos apresentar o Randel Alcântara, que é graduado na licenciatura plena em música, técnico em trompete, possui experiência como percussionista desde 2004. Participou da Orquestra Jovem Vale Música, e essa orquestra participou de várias turnês pelo Brasil. Participou como convidado da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, tocando em festivais de ópera e apresentações em geral. Integrou a banda da UEPA como primeiro trompete, participando de viagens pelo interior do estado do Pará. Participou também de bandas paraenses de vários segmentos, como forró, axé, samba, carimbó, brega, eletrônica instrumental, entre outros. É professor de música na Escola Sesc Castanhal, dos anos de 2018 e 2019. Foi professor de arte na Escola Crescer, Portal do Conhecimento, Senhor da Paz e Ateliê da Música.
Atualmente, Randall é professor e administrador da escola Patuntum, de musicalização personalizada para bebês e crianças, escola MLT do Norte. Correto? Obrigada, Randall, por estar aqui conosco nessa mesa de abertura. E a nossa dinâmica vai ser a seguinte: cada um de vocês tem aproximadamente 20 minutos para exposição e em seguida nós abriremos para perguntas, se for o caso, né? Com certeza terão perguntas e curiosidades. Então, a ordem de início, fiquem à vontade, tanto faz, tá? Eu vou passar aqui o microfone para vocês, vou estar mediando, vou estar ouvindo atentamente o que vocês têm para dar. Olá a todos, bom dia. Me chamo Glenda, assim como a professora Dione mencionou. Eu gostaria primeiramente de agradecer, né, o convite da professora Val, professora Sônia, professora Sidneia, professora Dione, né? Elas foram a inspiração assim, para eu querer seguir mesmo o caminho da educação musical. Foram minhas professoras, a professora Ana também, né? Com as quais eu aprendi muita coisa dentro dessa academia. Agora eu estava sentada ali olhando e eu estava rindo. Acho que alguns de vocês devem ter me olhado assim, disse, essa ideia é meio louca, né? Tá rindo sozinha. Mas é porque essa sala aqui tem muita história. E ali eu lembrei de algumas coisas durante o colega tá tocando, e eu lembrei algumas situações que vivenciamos aqui nessa sala. Bom, o meu olhar como egressa do curso de licenciatura Plena em Música, né, já atuando, já vai fazer, esse ano fez 10 anos de formada, minha turma, né? E eu parei uns anos, fiquei 5 anos fora de sala de aula, por motivos de saúde. Então, a primeira contribuição para vocês é o seguinte: cuidem da saúde de vocês. Trabalhar é muito importante, é muito bom, é muito legal. A gente quer ver o retorno do nosso esforço, né, questão financeira, mas a gente precisa também estar bem. E eu tive que parar justamente porque eu saí da faculdade naquela intensidade, eu quero trabalhar, eu quero ter o retorno também. Então, eu trabalhava de segunda a sábado, todos os dias. E eu, por fazer minha prática musical ser toda voltada também, a grande parte na igreja, sábado e domingo era tudo dentro da igreja, cantando, regendo coral, trabalhando em orquestra, fazendo um monte de coisa. Então, não tinha descanso. E a primeira coisa que me aconteceu foi que 4 anos depois de formada, eu tive 2 calos vocais e uma estafa. E aí eu precisei pesar. E aí eu tive que fazer uma outra graduação, que foi um conselho da médica que me atendia na época. Ela disse, olha, procura uma outra formação, porque quando tu tiver com 40 anos, tu já vai estar sem voz se tu for seguir nesse ritmo. E aí isso já quebrou minhas pernas, né? A gente fica logo assim, poxa, uma coisa que eu gosto muito de fazer e ter que abrir mão, tá? Então, assim, a primeira coisa assim, que eu falo pra vocês é mesmo, cuidem da saúde de vocês, sabe? Porque na escola, a gente tem aquela questão, quando a gente chega lá, a gente quer mostrar o nosso melhor. E a gente é um bom profissional. Só que, tipo, quanto mais a gente mostra, se a gente não souber colocar os limites, né, dentro dessa relação entre gestor, escola e a gente vai acabar se dando mal. E aí sobra pra gente ter que remediar os custos disso, né? Bom, e aí eu terminei a graduação. Antes de terminar, já estava empregada numa escola Montessori aqui em Belém. Foi um desafio tanto dar aula nessa escola, porque eu caí de paraquedas. Eu cheguei lá em setembro, num dia, e no final de semana posterior já tinha uma apresentação programada pela escola. E o colega que tinha me indicado para ficar lá, ele não tinha preparado nada. Então, assim, também foi uma experiência, porque, não sei se você já conhece, a metodologia Montessori tem um jeito de trabalhar diferenciado. E aí eu tinha saído daqui, ainda não tinha nem saído, né? Eu tava tipo assim, o que eu vou fazer com essas crianças? Jesus amado. E aí a gente ainda não tinha essa questão da metodologia ativa, com o nome, metodologia ativa, musical, nem nada. A gente ainda tinha só aquelas conversas e eu tinha uma metodologia do Call-Off. E aí o que eu fiz?
comecei a juntar uma coisa com a outra, fui lendo, fui pesquisando e fui levando isso para a sala de aula. E observando também as outras professoras de sala de aula, como elas trabalhavam o Montessori. E aí eu consegui linkar uma coisa com a outra, trazer para dentro da metodologia Montessori a educação musical. E com isso eu trabalhei nessa escola, depois fui chamada para uma outra e depois para outra. Né? Então, sempre trabalhei dentro dessa metodologia, até que em 2014 eu tive a perda da minha avó e foi quando culminou com todas as situações de saúde e aí eu resolvi parar. Chegando, fui fazer outro curso e tal, e quando foi em 2020, eu já estava assim, não aguentando mais trabalhar no teatro. Eu queria voltar para a sala de aula porque era isso que trazia significado para o meu propósito de vida. Eu descobri ali, tipo, dentro do escritório, trabalhando com documentação, com tudo que tinha, que aquilo ali não era para mim. Que a minha verdadeira vocação era estar numa sala de aula, trabalhando com crianças, porque nos 2 últimos anos, antes de 2020, eu tinha voltado a trabalhar com coral infantil na igreja que eu frequento, né? Então, tudo isso, assim, tipo, não, eu tenho um propósito de vida, eu tenho algo que eu sei fazer muito bem, que eu gosto de fazer. E não dá mais para eu ficar só dentro do escritório trabalhando com documentação. Aí eu resolvi voltar. E aí quando eu chego novamente na sala de aula, tudo mudado, né? Tínhamos acabado de sair de uma pandemia. Algumas coisas que eu já havia aprendido e que eu trabalhado, cheguei lá completamente obsoleto, porque as crianças de hoje não são iguais às crianças de 10 anos atrás. Né? Elas estão muito mais inteiradas de tecnologia, assim, é tecnologia, são as músicas de hoje que já são diferentes, então você só chegar lá só cantar tirei o pão no gato, ou alguma coisa que seja assim, que antes fazia até um certo sucesso, hoje em dia não chama mais atenção, elas vão olhar para tia, que música é essa? Né? E aí eu tive que voltar a pesquisar. Né? Voltar a procurar meios de encontrar uma maneira de tornar a música acessível a todos os alunos, porque quando a gente chega numa escola regular, né, nem todos os alunos que estão dentro da sala de aula, eles têm aptidão, ou eles gostam, tem aquele envolvimento com a música. A gente ainda tem a questão que na sala de aula a gente vai ter alunos que vão estar dentro do espectro autista, com TDAH, e eles vão ter as suas relações com a música, porque tem uns que não vão gostar de música, não vão querer ouvir. Vai ter aquele aluno que vai gostar demais, e isso vai te ajudar, mas vai ter um ponto que vai acabar te atrapalhando, porque ele vai querer dominar a cena na sala, e às vezes você não vai conseguir dar aula por conta daquela dominação. Então, assim, eu fui procurar mesmo, assim, de novo, construir o meu repertório. E aí a gente recorre, né, as nossas professoras que já estão naquele processo lá também de pesquisa. Eu, Val, tu conhece alguma coisa assim que dê certo para isso? Aí ela, né, me apresentou o Irá, o professor Irá Kuma, do Música de Jogos e... Música e Movimento, isso, desculpa, obrigada. Do Música e Movimento, então eu comecei a ir também pandeirolei, fui pesquisar, fui ouvir. E aí eu fui encontrando coisas assim que davam para ressignificar esse processo e ser coisas simples, sabe? Materiais simples que a gente pode utilizar no dia a dia para dar a nossa aula. Porque, querendo ou não, a gente tem que ter atenção. Por exemplo, se você vai numa escola que tem um público, por exemplo, de 25 alunos por sala de aula, são 25 crianças para você ter que controlar. Né? E muitas das vezes, dependendo da situação, você está sozinho com aquelas 25 crianças. E aí isso desgasta. Então, você tem que ter o meio termo em dar sua aula, mas também elas retribuírem aquilo dentro da sala de aula. E aí, gente, o que eu digo professor é pesquisador contínuo. A gente tem sempre que estar lá pesquisando, procurando, vendo, sabe? Levando novidade para a sala de aula, porque hoje em dia as coisas mudam muito rápido e as crianças estão com essa visão das coisas mudarem. Então, se você leva 2 vezes a mesma atividade, na terceira vez que você vai tentar fazer a complementação daquela atividade, vamos dizer, de novo, né? Então, a gente sempre tem que estar na dinâmica. Bom,
Outra coisa também, assim, que eu como professora vejo são a questão mesmo da inclusão, né? Eu sempre, desde a faculdade, desde a minha história aqui na UEP como aluna, eu pesquisei junto com a minha amiga, né, com a Bia, que agora não mora mais aqui em Belém, que é psicóloga. A gente sempre pesquisou muito sobre essa questão da inclusão, né? Porque a gente tinha a maior dúvida. Quando a gente sair daqui e for para uma sala de aula, como é que a gente vai fazer com o aluno? Porque na época estava saindo já aquela questão da escola ser inclusiva e tal, né? E a gente ficava assim, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer quando eu estiver lá na minha sala de aula e aparecer um aluno com autismo, com espectro? Né? Como é que eu vou reagir com ele? E aí naquela época ainda estava muito inicial também, assim, já tinha várias coisas falando sobre, vários artigos falando sobre o espectro, mas aí, o que eu vou fazer? Não tinha um norte de como é que você tinha que lidar com o aluno. E a gente tinha que meter a cara mesmo e pesquisar. E nas primeiras vivências minhas em sala de aula eu tive vários alunos, né, com espectro. Então, assim, foi uma... Ao mesmo tempo que foi um choque chegar na sala de aula e encontrar alunos com espectro e eu ter que desenvolver algo com eles, foi também, assim, aquela questão de ter paciência comigo mesmo, porque um dia você acerta, um dia você erra. E aí no seu erro você tem que ir lá mastigar o seu erro, procurar saber onde que foi que você errou e desenvolver para poder acertar. E assim a gente foi desenvolvendo e graças a Deus eu tenho muito sucesso com isso, com trabalhar com crianças em projeto de inclusão dentro da sala de aula. Até hoje, assim, eu tenho... Esse ano eu tive a grata surpresa, né, porque eu deixei educação infantil e fiquei só mesmo fundamental 1, 2 e ensino médio. E na escola que eu estou dando aula agora, eu encontrei uma ex-aluna minha, que foi aluna minha na educação infantil, e eu trabalhava dessa forma no Montessori com ela, com a inclusão. Ela tinha autismo severo, ela era heterolesiva, ela se machucava muito, ela se mordia, ela entrava assim mesmo, quando entrava em crise ela ficava demais. E a maneira que a gente encontrou de acalmar ela foi com música. Então, quando eu entrava na sala, eu sentava do lado da professora, a gente começava todo aquele processo até ela se acostumar comigo, e foram alguns meses, e hoje em dia, lógico, a família também deu todo o suporte, a escola que ela estava deu suporte. Hoje ela fala, ela anda, ela não tem mais essas crises assim. Ela tem um comportamento que a gente diz que não lembra aquela criança que tinha um comportamento completamente... eu esqueci até a palavra agora. Mas ela se desnormalizava, vamos falar assim. Não seria esse o termo, mas... se desnormalizava com muita facilidade. E agora ela consegue fazer cumprir. Tanto que você em sala de aula, nenhum dos outros professores dizem que ela tem espectro, né? Então a gente vê. E aí também com tudo isso, né? Eu fui acabar bebendo na vertente lá da musicoterapia. Porque justamente eu achei que havia essa necessidade, né? Já que eu trabalhava com crianças e a gente vê essas situações em sala de aula, eu fui lá. Né, procurei fazer um curso, se Deus quiser esse ano termino, me formo, e a gente vai vendo que a nossa vida é assim, sabe? Na música, na licenciatura, a gente tem várias opções. A gente tem a opção de ser um professor que vai querer trabalhar em sala de aula de ensino regular, a gente tem a opção de ser o professor que vai abrir um empreendimento, né? Vai empreender dentro do ramo da aula musical. A gente tem aquela questão do ensino público, que é um pouquinho mais árduo, mas existe essa opção. A gente tem a opção acadêmica de seguir o academicismo, ser um professor futuramente dentro da academia. E tem espaço para todo mundo, né? A gente também tem essa questão, uma coisa que eu queria falar, antes de eu terminar, que é a questão da gente sempre achar que a gente está competindo com o colega do lado. E isso não é verdade, tem espaço para todo mundo, sabe? Assim, as minhas melhores propagandas são os meus amigos, né? E os meus amigos, eu sou a melhor propaganda deles, porque a gente troca figurinha, a gente conversa. Então, por exemplo, se eu não posso atender aquele aluno, Glenda, tem uma aula particular, eu gostaria que você fosse. Ou, a escola me chama e eu gostaria que você ficasse. Olha, infelizmente minha agenda está lotada, não tem como, mas eu tenho fulano que eu posso te indicar, porque ele trabalha dessa maneira, assim, assim. Tem ciclano. Tem várias formas de você, então também a gente ser unido. A minha turma, graças a Deus, foi muito unida, né? E a gente sempre trabalhou dessa forma. Quando não pode, a gente indica o outro e vai, procura, troca figurinha até hoje.
maioria já não está mais em Belém, mas a gente sempre conversa, troca figurinha. Então é assim, gente, aqui é o primeiro network de vocês, são os colegas de vocês. E aí depois que vai saindo daqui, aproveitem as oportunidades que forem aparecendo. Fazer um curso tal lugar, se tem condição, se pode, vá lá e faça a sua propaganda, seja o seu próprio marqueteiro, né? E aí depois você volta e vai trocando figurinha. Não tem dessa assim, porque ele é meu concorrente, porque eu não gosto dele. Não, é ser unido mesmo, porque isso faz. Não vou compartilhar, é isso aí também. Aproveitem as aulas, não sei quem é que está dando essa aula de criação de plano de aula aí, que na nossa época era a professora Sônia, ela puxava o dedo da gente pra caramba. Mas eu dou graças a Deus disso, gente, porque isso é a nossa carta de entrada numa escola. Chegar lá com um plano pedagógico assim, bonitinho, a escola já te olha assim, esse cara aí sabe o que ele tá fazendo. Porque tá tudo beleza, tá tudo legal, né? Então é isso, a gente tem que compartilhar as ideias. Eu tive uma ideia assim e tal. Aí o teu colega chega lá, eu tô tendo uma dificuldade de trabalhar com fulano, assim, um aluno, sabe? E aquela tua ideia casa para aquela situação. Aí tu chega assim, olha, cara, eu tenho essa ideia, assim. Vê se tu consegue aplicar para ver se vai. Você tá fazendo o conhecimento render, né? Conhecimento multiplicar. E a graça de ter conhecimento é isso, multiplicar, não é guardar. Eu acho que é o que eu podia, né, acrescentar para vocês agora, porque realmente eu não fiz Fiquei assim, cara, o que eu vou falar para esse pessoal? Eu vou falar das minhas ambições de quando eu era aluna, né? E o que eu vi depois que eu formei. Então, basicamente são esses aí. O meu caminho das pedras foi esse, né? Ser pesquisadora, pesquisar. Tá dentro de sala de aula, tive o meu momento de respiro, que foi em outro lugar, e descobri que realmente não conseguiria viver sem dar aula, né? A questão da saúde, de ver a importância que a gente tem que estar bem para poder estar numa sala de aula, dando aula. E essa questão mesmo de trocar figurinhas com os colegas, assim, sempre ter o apoio, ter uma rede de apoio de colegas, de gestores, porque também às vezes a gente chega numa escola e acha que o gestor é nosso inimigo, ele não é. Você sabendo trabalhar, você sabendo fazer, ele vai se tornar o teu grande amigo ali dentro, né? E é isso. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente agradecer o convite. Assim como a nossa colega acabou de falar, eu não tenho um roteiro fixo para expor para vocês, mas creio que a gente, compartilhando essas ideias, possa melhorar bastante as decisões de algumas pessoas daqui para frente. Quando eu recebi o convite, vou contar uma coisinha rapidinho, a tia Val, né, mandou uma mensagem perguntando se eu tinha tempo para vir aqui, né, falar um pouquinho, e aí eu, olhando assim a agenda, eu não tenho nem um dia inteiro, né, para dispor de vir aqui. E eu falei, olha, tem uma segunda de manhã, sério, esse dia, né, eu não ia conseguir vir todos os dias do evento, né, mas consegui vir aqui rapidinho pela manhã. Daqui a pouco já estou voltando para Castanhal para ministrar aulas. E quando eu recebi o convite, eu estava, né, pensando se eu ia vir ou não, né, com a tia Val. Algumas condições, não é financeira, viu? Mas quando ela tocou no assunto, vai ter coffee break, aí eu falei, não, eu vou lá, né? Lembrando da época antiga, todo evento tem comida, vamos lá. Vai tocar em algum lugar, tem lanche, enfim, aquele início de carreira que a gente toca por alimento. Enfim, E, bom, meu nome é Randel Alcântara, sou professor de música e o que eu vou compartilhar com vocês é esses desafios que eu passei desde ministrar aula até a criação da minha escola. A minha escola é a primeira escola 100% MLT daqui do Norte, uma responsabilidade assim gigantesca para uma pessoa que se dizia ser tímido, para bater de frente com
pais, botar a cara no celular para fazer vídeo. Então, são desafios que a gente está enfrentando diariamente. E a importância da conexão de vocês com os colegas, que você mencionou agora há pouco, foi de total importância para esse início, porque principalmente os contatos com os professores. Quando eu estava criando a escola, eu comentei com a Val, e ela falou assim, mas tu vai te dedicar 100% a isso? Aí eu falei, eu vou até abandonar as escolas que eu dava aula para me dedicar 100%. Os meus ganhos que eu tinha, eu dava aula em 6 escolas antes de montar, foram diminuídos 80%. Imagina o desespero, assim. Mas é um sacrifício que hoje já mudou toda a realidade que eu tinha antes, né? E essa conexão que vocês precisam ter com os colegas vai ser fundamental por conta, principalmente da indicação. Eu fui indicado por um colega meu de classe a ir para Castanhal. Ele viajou para Santa Catarina e quando eu cheguei em Castanhal, 6 escolas só me esperando. A importância de ser um bom colega, não tretem com os colegas de vocês, sejam, pelo menos, conversem, né? Sejam amigáveis, porque se vocês criarem essa imagem de um colega ruim, talvez quando vocês precisarem ser de uma indicação, a certeza é que vocês não serão indicados pelo aquele colega que não tem aquela afinidade. Então, falem com todos, turmas que estão adiante, os que estão saindo principalmente, colhem do lado de quem é criativo, porque a importância de ser criativo vai ser fundamental para a carreira de vocês. A escola que eu montei foi da seguinte maneira, é um segredo que eu vou contar para vocês podem pegar essa dica. Eu, aqui na UEPA, eu participava de tudo que abria de edital para estágio, eu tentava. Até que me barraram no PIBID, que não podia fazer outro, mas eu estava lá no PIBID. E todo evento que tinha, eu tentava participar, conciliar, porque a experiência é o que vai valer para vocês no final do curso. Porque já tem muita dificuldade quando vocês vão entrar numa sala de aula. E se você for aquele aluno que só faz o complemento de aulas obrigatórias durante os 4 anos, a certeza é que ainda vai faltar muita coisa. E o que vai diminuir essa ansiedade, a sua maneira de dar aula, vai ser as experiências que vocês vão estar adquirindo durante esse período. Então, o que vocês puderem fazer, façam. Para quem quer ser professor de sala de aula, eu sou percussionista e trompetista. Nenhum desses instrumentos iria me dar uma condição melhor para dar uma aula do que um violão, um teclado. Então pensem em se qualificar ou aprender pelo menos o básico de instrumentos harmônicos. Ah, mas eu não gosto de instrumento harmônico, então você tem que cantar muito bem. Afinadíssimo. Pensar em um Ré 4, travado. Por quê? Ser instrumento harmônico, eu vim com esse lado perfeccionista do trompete. Errou, desafinou, principalmente quem toca instrumentos de metal, vocal, né? A gente tem a vibração do instrumento na cabeça. Então, a questão da afinação para a gente tem que ser mais apurado. Tem uma trombonista ali, vai entender que a gente precisa disso. Então, a segunda dica é cantar bem. Eu não sou um exímio cantor, mas a gente tem que se desenrolar para atender as nossas crianças. E os desafios que eu fui encontrando durante esse período foi justamente de me adaptar à sala de aula. Eu comecei meus estágios com turmas do ensino médio, então era aula de arte, não era música. Então a gente falava de música. E fazer música não é escrever no quadro. Fazer música é prática mesmo. Cantar, fazer improvisos. Se você dá uma aula de música só escrevendo no quadro, não é música. Então, tem que ter uma visão mais prática. Então, os métodos ativos estão aí para vocês mergulharem e escolher a melhor metodologia que vai lhe atender.
E dentro dessa minha visão, hoje eu aplico a MLT, que é a única teoria de aprendizagem musical. Para eu poder ministrar as minhas aulas, eu tive que me desconstruir como professor, porque é totalmente diferente de uma aula convencional. Eu só dava aula, entrava no YouTube, deixa eu ver que música eu vou dar aqui com meus alunos, vamos replicar. E não é assim que funciona. Hoje, depois de 2 anos que eu montei, 90% são as músicas que eu crio. Então, estou no carro pensando assim, aí eu já gravo a melodia, chego em casa, faço a harmonização. Aquela aula chata de harmonização que muita gente não gosta, vai fazer toda a diferença. Eita, eu não sei nada de harmonia, estou caindo de paraquedas. Vai fazer muita falta se vocês não instalarem para esse momento. Então, tudo o que vocês estiverem recebendo de informação hoje na web, aproveitem, porque de alguma maneira vai servir muito. A parte teórica, que foi a parte que a tia Sônia me puxou a orelha, né, que a entrega de relatório sempre foi muito fraca com relação à escrita, e a minha orientadora foi simplesmente a Alia Braga. Aí, pra ver, né? Alia Braga, né? Ali foi o meu TCC foi meio que traumático, porque eu escrevia 5 laudas, ela corrigia, voltava com só uma folha. Falei, mais 5, agora você tem que escrever mais 5. Então, para eu escrever 20 laudas, eu tive que escrever mais 100 para aproveitar essas 20, né? Graças a Alia Braga, que foi cortando tudo. Mas agradeço muito, foi 10 o meu TCC. E para quem está finalizando agora, é muito importante estar focado nesses pormenores da escrita. Então, a música, ela tem por si só um leque de possibilidades. Nossa colega teve uma, eu escolhi. Então, não sei se todos vão ter a oportunidade de escolher, porque a vida são feitas de oportunidades. Vai do meio onde você está inserido, quem vocês conhecem, né? O que vai abrir a mente, pelo menos de uma boa parte de vocês, são cursos, conversas com os professores de vocês, para saber se é isso que vocês vão querer, porque tudo vai ter um desafio. O que vocês escolherem, vocês vão bater de frente com a realidade. Nada vai ser de mão beijada. E aí eu escolhi empreender. Os desafios, além de dar aula, ainda tenho que entender de financeiro, entender de tudo e mais um pouco. Agora eu virei até influência digital, uma coisa que eu não queria fazer. Eu falo com a minha esposa que quando ela está fazendo o vídeo, na época ela estava sendo garota propaganda de uma farmácia, e ela treinava em casa falando de produto, eu olhava assim para ela, dava um negócio ruim dentro de mim, eu falei, eu não gosto disso não, faz em outro lugar. Até o timbre de voz ela mudava para ela poder, né, mostrar autoridade no vídeo, e me dava uma agonia. Então eu tenho, não é preconceito, mas eu não gosto, né, de quem está ali falando, eu acho meio que forçado. E aí, passou um tempo, eu estava fazendo a mesma coisa, eu falei, realmente é necessário. Agora como escola, eu tenho que estar fazendo esses vídeos, mostrando para os pais. Então, esses são esses detalhes. O próximo, vou contar rapidinho aqui antes de passar a vez, como foi essa mudança, o porquê eu escolhi essa teoria, que é a teoria de Gordon, a MLT. Para quem não conhece pode dar uma pesquisada, é uma teoria muito extensa, são vários livros, é uma pesquisa de mais de 40 anos aí, e eu vejo que ainda é pouquinho utilizado pelos profissionais, porque precisa de muita técnica para poder aplicar, principalmente entender todos os fundamentos até o desenvolvimento da criança. Porque assim, quando eu saí da UEPA, todos os cursos que eu fiz durante esse tempo foi para me qualificar, ou seja, para eu aprender a fazer aquela aula. A MLT já é um pouquinho diferente, tu aprende a como aquele aluno está aprendendo. Olha a complexidade, que é trabalhar com a mente, um desenvolvimento da criança. Então a gente entende todos os processos, então isso demanda tempo. Então, até eu aplicar
como eu falei para a Val, eu parei de dar aula justamente para me dedicar a essa qualificação, a forma de dar aula. Hoje eu consigo me olhar, ver o profissional que eu me tornei graças a muito esforço. Passei 2 anos tocando violão, cantando, para tentar reduzir a timidez, que era eu tinha repúdio de cantar, assim, eu não gostava muito de cantar, não. Mostrar a voz, e agora é super necessário. Uma outra situação que foi esse desenrolar da escola foram os cursos que eu tive que viajar. Então eu utilizava os cachês noturnos para fazer uma caixinha, né, para poder, depois de formado, fazer esses cursos em Brasília, né, dei uma voltinha em Minas Gerais, sempre fazendo curso, e um dia serviu. Eu fui meio que sem pretensão no primeiro ano em Brasília fazer o curso, e voltei no ônibus já pensando, eu tenho que abrir minha escola, eu tenho que fazer algo diferente. Por quê? Dentro da sala de aula, quando você tem um diretor que não quer a música como música, ele quer a música como apenas um momento de recreação, é complicado. Ele recebeu um profissional que gastou mais de 10 mil reais em curso, ele te fala, não, é só quando sair do lanche, aí canta a musiquinha do lanche. Aulinha de música. Eu repudio quem fala aulinha de música. Não deixem ninguém, até os pais, quando vão fazer a postagem, meu filho na aulinha de música, eu nem me reposto. Eu mando uma mensagem, aulinha, mamãe. É aulão, porque a gente se formou 4 anos, faz curso pra caramba, para ser aulinha de música. Então, se valorizar, primeiramente. Quando vocês forem para dentro de sala de aula, eu sei que o início a gente realmente nem quer aceitar propostas, né? Vem aqui para aquela escola, aceitem tudo que puder. O primeiro passo é isso. Logo quando eu me formei, eu fui pegando tudo que aparecia de oportunidade. Depois que vocês começarem a ter essa experiência, essa bagagem, aí vocês podem escolher o que vocês vão querer fazer. A terceira dica é peguem tudo que vocês puderem de oportunidade de trabalho e vão se moldando como um profissional dentro da área que vocês escolherem, tá bom? Durante a nossa conversa, a gente pode estar explicando um pouquinho mais sobre a Badum, depois vocês podem estar seguindo ela no Instagram. O outro desafio que eu enfrentei, que talvez para quem for seguir esse caminho, acredito até quem dá aula online, não sei se algum de vocês dão aula. Alguém já dá aula online? O desafio de seguidores, né, é muito crucial. Eu lembro que uma das dificuldades que eu enfrentei com a escola, quando eu criei o Instagram, que era o meu portal principal de matrículas, estava lá com 150 seguidores, aí eu olhava assim, nossa, só isso, as pessoas vão olhar aqui o Instagram, qual é a autoridade que eu tenho de falar, é a única escola MLT do Norte, com 150, então foi essa dificuldade de seguidores. E aí eu conversei com um amigo meu do Maranhão, que tinha 9 mil seguidores, que dava quase a mesma aula que eu. Eu falei, rapaz, como é que chegou a tudo isso? Eu preciso pelo menos chegar em 500. Aí ele olhou para a gente conversando no vídeo chamado e falou, Randa, tu pode ter 100 seguidores e capaz de ter mais alunos do que eu. Que eu estava vendo teu vídeo aí, tu tem bastante aluno. Aí eu disse assim para ele, realmente, só que a autoridade? Ele falou, a autoridade é os pais, dentro de sala de aula, que vão fazer a divulgação boca a boca. Então, para quem dá aula online, dá uma boa aula, vai contar bastante, ser bem proativo. E hoje a gente já passou de 1000 seguidores, é muito esforço, difícil alguém gostar de seguir uma escola, né? Eu vou seguir uma escola de música ali do interior, vou seguir ali uma escola de música de MLT lá de Castanhal, né? Principalmente do interior. Então a gente está conseguindo crescer nesse âmbito da tecnologia, nem sou muito de postagem, está aprendendo ainda, mas é isso. Agora o Badum está aí para quem quiser até fazer estágio, né, Chaval? Teve um momento só que eu não aceitei, foi que eu estava ajustando o horário de muita gente, então eu estava dando uma aula de manhã, 2 da tarde, só que era 1 hora, 2 horas da tarde, a outra era 5, aí já pensou um aluno sair daqui de Belém para Castanhal para assistir uma aula de manhã e depois 2 da tarde não ia compensar. Então, eu decidi não receber estágios, né? A estagiária. Se tiver coffee break. Mas se tiver, a gente pode mandar, né? Bom, depois a gente pode estar falando mais um pouquinho sobre algumas experiências.
Espero que algumas dessas dicas dos desafios que eu fui passando serviu para alguns. Tem alguns detalhes que a gente pode estar pontuando durante a nossa conversa. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir. Que a natureza, vamos dividir as vozes agora. Bela e nos ensina. Bom dia, bom dia, bom dia. Será que o Gabriel comeu? Bom dia, bom dia, bom dia. Será que o João gosta de mel? Bom dia, bom dia, bom dia. Será que o Wendel? Isso, né? Bora, tem que rimar com o nome do... Inventem. Será que ele gosta de mel? Que a natureza é tão bela e nos ensina a amar. Agora só. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão. A galera lá de trás vai fazer a percussão agora. Meu coração. Pode fazer a percussão lá atrás. Umba, umba, e então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. Vamos fazer de novo com cadeamento, vai. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. É muito fácil, né? Na escola aqui com a minha maestrina. Eu vi um vídeo de vocês, não sei se tem gente aqui que tá naquele vídeo lá, que viralizou do Madrigal, né? Estão de parabéns, representaram. Tão famosos. Vou já fazer um vídeo aqui novamente. Gente, bom dia, eu já dei meu bom dia com a música maravilhosa. E eu lembro muito de Kate Sandler. Então eu não posso deixar de fazer nada, até porque isso quebra um gelo. Eu estava aqui agoniado, que os meus colegas não trouxeram nada escrito, vocês falaram muito bem. E eu trouxe muitas coisas escritas, eu posso falar muito mal, porque eu sou super nervoso e eu preciso cantar para poder, sabe, me desconstruir. Para aliviar, depois que eu faço isso, aí eu posso realmente falar um pouquinho. Então Kate dizia assim, ó, pode-se vivenciar música apreciando, executando e compondo. Assim como eu falei o nome do Gabriel, se eu soubesse o nome de todos vocês, a gente ia compor. Porque eu adoro fazer isso, eu adoro fazer música musicalmente. E eu tenho isso na minha veia, né? Não é à toa que desde os 9 anos eu toco profissionalmente. Profissionalmente eu digo que era com aquele dinheirinho que eu comprava o meu chiclete, a minha bala, comprava presente para a namoradinha, né? Era com cachê, não era com dinheiro do papai e da mamãe. Então por isso que eu coloco que desde os 9 anos eu já estou profissionalmente na área por ganhar o cachê. Hoje não muito, né? Hoje, naquela época, aquele cachê para mim parecia milhões. Hoje a gente tem que brigar para que a gente, dentro do âmbito comercial da noite, tenha um cachê, né, mais resistente. Então, hoje venho aqui compartilhar um pouquinho da minha vivência e experiência ao longo desses 10 ou mais anos, né, de educação, porque dentro da minha comunidade, eu sou do bairro de Fátima, que é um bairro periférico daqui, que é o bairro da Matinha, né? Fátima depois, mas é da Matinha. Então, desde os 12 anos, eu já sentia a necessidade de poder colaborar com a minha comunidade, até porque a rua onde eu morava, tinha muitas crianças e a maioria os filhos eram ligados com algum tráfico. O
tráfico é o seguinte, o pai dependia daquilo, né? Então o filho, por mais que ele não enveredasse para o tráfico, ele estava ali, ele vivenciava aquilo. Então com 11, 12 anos eu senti a necessidade de fazer com que aqueles meus colegas ou crianças menores do que eu tivessem a mesma oportunidade que eu. Então eu fazia uma oficina de canto coral, eu acho que era empírico, porque eu nunca tinha estudado, mas aí eu acho que a minha ajuda foi o coral Carlos Gomes, porque com 11 anos, 10 anos eu fiz parte do coral, fiz parte da orquestra jovem. Então eu conheci muitos músicos maravilhosos, muitos cantores. Então eu pegava isso, aquela ideia, né, dividir vozes, cantar junto, cantar no ritmo, e passava para aquelas crianças de 7, 8 anos. Mas o meu principal objetivo era fazer com que eles não fossem por mesmo caminho que os pais deles iriam. Então, um bom tempo eu consegui, graças a Deus. Muitos deles hoje são músicos, né? Um é músico, meu afilhado, entrou agora na faculdade e toca muito bem violão, né? Mas ele foi para outro caminho. Ele até queria entrar na escola de música, na UFPA ou na UEPA, mas acabou indo para ciências políticas. E outros se formaram cada um na sua área, mas o importante é saber que naquele período, com 12 anos, eu pude contribuir com as crianças da minha comunidade, porque a música, ela sempre foi para mim um agente de transformação. Que enquanto os meus colegas jogavam bola, eu com 9 anos ia para o Carlos Gomes de ônibus sozinho. E os meus colegas ficavam jogando bola, e aí brigavam, e tinha aquela relação toda de molecagem que eu não tinha, né? Nunca tive. Depois que eu fiquei velho, que eu já fui conhecer esse tipo de molecagem. Mas para mim foi maravilhoso a música e a educação musical. Elas me deram... Eu posso falar sem? Elas me deram várias oportunidades. Uma delas de ter... Tá gravando, é melhor. Tá gravando? Bora ver aqui. E outras de conhecer compositores. Nilson Chaves, aqui o Marcos Campelo, que está aqui, eu conheço ele também desde moleque, sou fã, porque eu acho muito importante a gente valorizar os nossos compositores da terra. Então assim eu fui crescendo. Aí eu vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória dentro da escola e eu escrevi aqui para me poder não me perder. Então eu acredito que a partir desse olhar de cada criança que nós educadores começamos a traçar, os planos e as estratégias a serem seguidos naquela aula ou oficina que eu dava para as crianças, foi aqui que aprendi. E mesmo tendo feito o plano A, é indispensável, eu aprendi isso com meus professores, que nós tenhamos o plano B, o plano C, o D e o plano reserva. Já vai por aí. Assim eu fui construindo a minha prática. Não foi muito fácil, pois ainda é difícil encontrar uma instituição ou escola que esteja disponível em investir em material específico de música, que ajudaria em nossas práticas e auxiliaria na condução do ensino e aprendizagem das crianças. Mas nada isso me estimulou, pois eu vim daqui, da UEPA, pois eu vim de um bairro periférico, que quando não tinha instrumento, eu tinha que pegar lata. Quando não tinha, a criança não tinha uma habilidade para tocar a corda do violão, eu dizia, não, cara, pega a garrafa de água da tua mãe, coloca arroz e faz um cheque-cheque. E aí, aos poucos, a gente ia fazendo música, independente se ele canta afinado, se ele... O importante era ele estar ali, ele vivenciar a música comigo. Assim eu fui construindo um leque de atividades e vivências a partir do ensino na comunidade e também na escola. Aí eu vou citar algumas práticas mais evidenciadas por mim. Apreciação musical. Quando você toca, você se conecta com o aluno. Por isso que eu cantei com vocês. Muita gente talvez não me conhecia aqui. Talvez quem me conhecesse já disse assim, poxa, lá vem o Diego, né? Ele vai dar o show, vai cantar. Não, é uma maneira da gente se conectar. Então, eu sempre fiz isso nas minhas práticas dentro da escola. Você muitas das vezes mostra o seu eu e permite
que o aluno se encontre com você. A partir daquele momento, provavelmente, ele vai se entregar, ele vai se conectar. Eu fiz uns vídeos hoje, na aula antes de vir para cá, porque eu também não tinha feito nada. Eu só vou pedir para que vocês não gravem um vídeo, porque é de uma escola e eu não tenho autorização para reproduzir em qualquer rede. Mas depois, se quiserem, se a escola liberar, eu posso passar para vocês tranquilamente. Eu não sei se eu apertar aqui já vai direto. Foi? Ah, perfeito. Acho que é isso aqui. Esse aqui é o Arthur, é o aluno do maternal, que deve ter 3 anos ou menos, porque essa turminha do Colégio São Paulo é uma turma nova, que eles só atendem crianças a partir de 3 anos. Depois, com a procura de alguns pais, eles estão agora recebendo crianças abaixo de 3 anos. É como se eles chamassem o maternal 1, né, ou maternal 2. E o Arthur ainda está em análise, né? Mas com uma criança que está me conhecendo há 2 semanas, ela jamais pegaria no mesmo instrumento que eu, né? Ela jamais olharia, tem momento que ele olha, tem momento que ele não olha, né? E alguns profissionais e a professora também já está começando a identificar algumas coisas, lá na frente eu vou falar sobre isso. Então essa apreciação musical se dá por esse momento, quando você toca, quando você canta o bom dia. E outra coisa, eu adoro compor nas minhas aulas. Eu tenho um celular com várias músicas. Música do bom dia, música do chulé. Música do bom dia, música do chulé, música do fulano de tal. Semana passada eu fiz a música do Carnaval na Lata, que eu estou querendo fazer lá. É o Carnaval da Educação Infantil. Cada turminha vai ter um tema e cada turminha vai ter a sua música. O deles ficou o Carnaval na Lata. Então, se deixar, eu vou compor em todas as minhas aulas. Depois vem a prática sonora. A prática sonora é mais evidente. É nela que você percebe quem é mais tímido, né? Quem tem uma habilidade motora, uma habilidade rítmica. Qual é aquela? Hoje, nessa aula, tiveram 2 alunos inicialmente que não quiseram receber nenhum instrumento. Alice não quer. De boa, ela não quer. Ela não chorou porque eu não dei o instrumento, entendeu? Ela não fez birra, ela só sentou lá, não quis, ficou me olhando, sorriu, cantou, beleza. E o outro, o aluno Rafael, não quis inicialmente porque ele já tem um pré-laudo ou um laudo, não chegou na minha mão, mas a professora já falou, que os pais trouxeram, que ele é um autista, né? Que não é severo, porque ele se comunica, ele só tem o tempo dele, o tempo dele era esse. Ele não aceitou o tambor no início, mas ficou com o tambor lá. E no final da minha aula, quando eu falei, chegou a hora de acabar a aulinha, eu tenho que levar o tambor para casa, aí ele começou a tocar. Então era o tempo dele. Beleza, sem a prática sonora. Então, quem tem mais habilidade com o instrumento ou não, quem está disponível ao encontro da vivência musical, quem apresenta até uma dificuldade motora ou sensorial. A partir disso, você, como educador musical, pode até estar contribuindo ou sinalizando aos demais profissionais ou professora de sua escola um possível diagnóstico para um ou mais educandos. Então, eu coloco aqui que essa prática é muito comum para a gente na escola. Quando não é a professora, às vezes é o pai. Quando o pai chega, e aí, o João já teve aula contigo? Mas como é que ele é? Ele pega no instrumento, ele já toca, ele já faz um acorde, dó maior, ele não toca. Não, peraí, mas ele não sai correndo. Tu não achou que ele é assim diferente? Ele olha no teu olho, ele não olha, ele fica... Porque eles querem ouvir da gente assim, olha, realmente teu filho, ele é um autista, sabe? Ele é TDAH, na primeira aula. Então, apesar de que a gente, como educadores musicais e musicoterapeutas, outros profissionais, a gente não pode
chegar e falar, mas a gente pode sinalizar, a gente pode ajudar. Eu lembro que há 10 ou 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa escola, há 10 anos atrás não tínhamos uma prática, como é que eu posso dizer, ativa para crianças especiais na escola. Não tinha. Nós tínhamos um aluno síndrome de Down, e aí quando ele chegou lá, ninguém sabia o que fazer. Porque ela não se comunicava, ela não falava, ela não brincava. E na primeira aula eu cheguei com o violão, toquei, ela se aproximou. E aí todo mundo falou assim, pai, como é que tu tens um pó de pim-pim-pim, que quando tu chega todo mundo se aproxima de ti? Eu falei, não gente, eu só me conectei com a criança, com aquilo que eu acho que está próximo dela. Eu toquei música, comecei a cantar, e aí ela ficou com a gente 3 meses, depois os próprios pais compreenderam, não que a escola não estava preparada, que eu acho que há 10 anos atrás, praticamente nenhuma das escolas estavam preparadas aqui em Belém a receber um aluno TDAH, autista. O autista era o quê? Era alguém que, ele está fazendo birra, entendeu? Ninguém. E a criança, quando chegava com síndrome de Down, na escola dizia assim, leva para pai, papai. E aí, não era comum a gente ter. Inclusive aqui nós temos um professor maravilhoso, quem não conhece, o Pádua, ele tem um trabalho muito sólido sobre isso. Se eu não me engano, a Jéssica também, né? A professora Jéssica fez um trabalho falando disso. Então, mas há 10, 15 anos atrás, isso não era uma prática constante. Depois, esse aluno... Cadê? Já me perdi. Essa prática é muito comum, apesar de não ser a nossa função, os pais sempre vão perguntar como ele está, se notou alguma diferença. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma. Isso aqui é a prática sonora. Aí hoje também o Pedrinho. O Pedrinho é um ótimo aluno, aquele aluno que pensa, eu não preciso mais dar aula, o Pedrinho já sabe tudo. Eu não sei qual foi o vídeo. Deixa eu ver isso aqui. Vai. Tom, 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 tom. Então, o Pedrinho de 3 anos está tocando um né? E outra coisa, sem eu cantar, ele pegou o tambor, porque antes eu fiz alguma atividade rítmica, e aí ele gravou. Isso é comum? Eu tenho uma fala, gente, que eu acredito que todos nós, não é minha, todos nós nascemos com habilidades musicais, né? É de um grande pensador, vou lembrar daqui a pouquinho, Gardner, né? Que fala das inteligências múltiplas. Então eu também acredito nisso, que não existe, o cara chega lá e não tem habilidade musical, manda ele dançar. Já aconteceu isso com vocês? Chega lá, fulano, olha, ele não tem habilidade musical, ele é fora do ritmo, fora do tempo. Coloca ele no teu pé e pisa junto com ele, nem que forçado, mas ele tem, porque todos nós nascemos com habilidades musicais. Só precisamos estudar, treinar, colocar em prática e querer. Daí. Ontem eu vi um vídeo lindo da homenagem à nossa queridíssima que partiu, a Glória Maria, que ela tinha um grande sonho de cantar. Vocês viram o vídeo que parece ela cantando? Você percebe que alguém que não cantava, mas que se esforçou para cantar a música, uma ícone, que foi a música da Elis Regina. Ela cantou direitinho, mas você percebe que ela não tem a mesma entonação que uma cantora que trabalha técnica vai ter. Mas aquele foi o melhor dele e eu gostei. Então o legal é de você chegar com um aluno que às vezes não tem a mesma habilidade que o Pedrinho, mas dizer assim, olha, você pode, você consegue, você fez o seu melhor e eu estou aqui para te ajudar. A escuta, a prática musical e a escuta. A escuta, eu acho que talvez seja o mais difícil para a gente, professora, porque às vezes a gente quer falar, né? E não quer escutar aquilo que o nosso aluno tem a dizer. Então, por mais que seja difícil o professor parar de falar, é fundamental que nós, educadores, escutemos nossos alunos para saber o porquê daquela atividade, se foi interessante ou não, por que é necessário fazer o ritmo do lundu? Eu vou dançar lundu? Eu vou tocar curimbó? O que podemos aprender com ela e se é válido
continuar com aquelas práticas. Já pensou se todo dia eu chegar lá com o Pedrinho, Pedrinho, faz um dum aí, tum, 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 pá. Aí segunda-feira, ele vai mais dizer, peraí, o que o tio está querendo de mim? Então, será que é válido eu continuar? Vamos supor, se eu voltar aqui amanhã, para a palestra, estou querendo vir à noite no lançamento do livro da professora, né? Mas se eu chegar amanhã e cantar de novo, bom dia, vocês vão me olhar assim, lá vem o tio aí do bom dia. Né? Não vai ficar. Então, você também, como professor, como educador e como aluno também, tem que ver se aquela sua prática não está sendo maciça para um e para outros não. Isso vai acontecer com os alunos especiais. Vamos supor, quando eu chego numa sala que eu tenho alunos especiais, que eu sei que o determinado instrumento que eu tocar não vai chamar a atenção dele, e eu não vou contemplar ele, eu mudo a minha estratégia. Aí eu vou para o plano B, aí o fulano, todo mundo está aqui comigo, e o fulano não está. Aí eu pulo para o plano C. Todo mundo está aqui, ele não está. Sabe o que eu já fiz? Eu faço uma rodinha. Aí aquele colega, ele fica lá na porta, porque ele fica mexendo no sino. Se todo mundo está aqui comigo, essa galera que está aqui já me abraçou, eu levo todo mundo lá para a porta. Fica todo mundo lá na porta e o fulano fica ali. Até que ele percebe que todo mundo está querendo. Entendeu? Pode ser que ele não queira. Pode ser que ele realmente não queira participar. Mas eu dou a oportunidade para os colegas compreenderem que o outro coleguinha é diferente, que eles precisam aceitar isso de maneira amigável, de maneira legal. E eu dou a oportunidade para que aquele colega, para aquele momento dele ali, perceba que ele está no outro universo. O aluno que sempre está de cabeça baixa, não pega o instrumento, não se interessa em copiar ou fazer atividade, conhece aquele que fará contemplar uma atividade que ele venha a reconhecer. Ou faça esquecer ele de algum problema, né? Às vezes o aluno ele não quer participar contigo, não é porque ele não gosta, é porque ele não tomou o mingau dele naquele dia, não foi legal, ele estava tão frio que ele não queria acordar e a mãe dele teve que acordar ele para ele vir. Agora eu falo para você experiência própria. Tem a turmas minhas que a mãe chega assim, olha, eu trouxe aqui o João, ainda bem que ele chegou, porque desde ontem ele não parava de dizer que amanhã era aula do tio Diego no primeiro horário. Então tem dessa, amanhã é aula de matemática, não vou. Amanhã é aula de... Não vou citar, nossa professora não é para vocês ficarem assim. Amanhã é aula, primeiro horário da professora Lia Braga. Vocês não vão ficar, e tem que vir mesmo. Tem que vir, né? Por esse aspecto de você querer, de querer conhecer. E agora, vou finalizar, eu não tinha colocado aqui, mas quando eu cheguei ali, eu falei, não, eu tenho que falar disso, porque meu TCC, eu falei sobre isso. Afetividade. Sem deixar de citar a afetividade, que são pontos marcantes de minha atuação. Não só porque eu amo fazer o que eu faço, mas porque eu tive muitos mestres que propiciaram este gesto de educar pela via do coração. Ana Souza, olha, eu estou até lagrimando já. Vadecília Tchaval, Dione Colares, professor Leonardo, Sônia, Augusto Souto, Henrique da Paz, Trindade, professora Lia Braga, Lúcia Ochoa, professor Catete, e tantos outros mestres que me ensinaram que a afetividade é o papel fundamental em tudo aquilo que você faz, não é só na música. Né? É tão bom quando você chega no hospital e o doutor chega assim, não, me diz seu nome, me diz como é que tu estás, como é que está teu dia hoje? Né? Como é que vai a família? Né? Como é que está o teu coração? Ele não chega lá dizendo, tá com dor? Agora é assim, tá com dor? Tá. Ah, peraí, então eu acho que olha, leva aqui um paracetamol, tá? Faz o exame de sangue, daqui a um mês tu volta aqui. É assim hoje. Não tem aquela proximidade, né? Não tem essa afetividade. E o meu estágio, antes, quando eu entrei na UEPA, mais uma vez lembrando da minha comunidade, tem uma escola ali na Castelo, quando os ônibus dobram ali, que de um lado é a Matinha, do outro lado é a escola Irmã Dulce. O meu estágio, antes de ter o projeto de estágio, foi lá. Eu entrei na UEPA
eu falei, eu preciso devolver alguma coisa para minha comunidade. Aí eu cheguei lá com a diretora, eu falei, olha, eu entrei na faculdade agora, né? Então aqui, ó, meu estágio só é acho que no quarto semestre, no final. Eu já queria trabalhar aqui, voluntário, eu quero dar aula para as crianças. Tem professor de música? Não, não tem. Vocês sabem que para fazer estágio tem que ter um professor na escola, né? Para poder orientar, para poder te receber na escola, né? Então eu cheguei lá, ela falou, não tem nada aqui de música. Eu falei, eu quero, eu posso fazer. Lá foi o quê? Foi o meu campo de experiência. Então eu entrei aqui no segundo mês eu estava lá dando aula, colocando em prática aquilo que poderia dar certo ou não. Isso me deu a oportunidade de outras pessoas me conhecerem. E antes mesmo de sair da UEPA, formado, eu já estava trabalhando no Colégio de São Paulo. Já estava trabalhando lá 2 meses, quando foi em dezembro, recebi meu canudo, aí a escola está aqui. Assinaram a minha carteira de trabalho, graças a Deus, eu estou lá até hoje, há mais de 12 anos. Então, tudo isso se deve às práticas que eu tive aqui, os mestres que são maravilhosos, né? Eu acho que nós não seríamos, eu não seria, vou falar por mim, eu não seria o Diego que eu sou hoje, dentro da pedagogia, da educação musical, se não fosse pelo olhar atento de cada uma de vocês, que fizeram a gente acreditar que é possível sim se viver com a música, com a arte, e que a educação ela transforma. Então eu queria dizer que eu estou muito feliz de voltar aqui nesse espaço que muitas vezes nós fizemos muito rock aqui. Professor Leonardo, prática de banda maravilhoso demais, ele ensinou muito pra gente. Então, hoje mais uma vez eu quero estender o meu muito obrigado a esta instituição e também a todos os meus mestres, que todos os dias quando eu entro em sala de aula eu lembro de cada um de vocês e coloco em prática aquilo que absorvi e que pude ao longo de minha caminhada saber identificar através do mistério da educação musical feita musicalmente. Dedico também esse momento de partilha a todos os meus colegas que estão aqui, que dividiram esse momento comigo, foi muito bom, ainda vai ser que vocês vão ter que falar aí com a gente. E aos meus futuros colegas de profissão que estão aí, né? Aqui eu quero, em um momento bem mais próximo, dividir e partilhar experiências como essa. Da minha escola, eu tenho uma escola de música à tarde, no mesmo colégio, no Colégio de São Paulo, também tem mais de 10 anos. É uma escola, é uma oficina, ela trabalha em conjunto com a escola. O aluno que estuda de manhã no regular, se ele quiser à tarde fazer uma oficina de algum instrumento, ele volta e ele paga como qualquer escola de futebol, de inglês, entendeu? E graças a Deus a escolinha ela sempre tem de 25 a 30 ou mais alunos. Já tive na escolinha 60 alunos. E aí é legal eu ter esses parceiros, porque muitas das vezes eu não consigo dar aula para todo mundo. E como o espaço ele é aberto, se você estiver, Diego, eu tenho uma oficina de contrabaixo para criança. Bora para lá, a gente lança, tu vai lá e tu já ganha teu dinheirinho que vai te ajudar a te manter nas oficinas, comprar livro, que é muito legal nesse período, comprar os livros mais atuais, materiais, isso é muito legal. Eu deixo aqui também, queria ressaltar que eu falei pouco, aliás, nem citei a questão do repertório. Poxa, Diego, tu trabalha numa escola há mais de 10 anos, como é o repertório? Tu usa o mesmo repertório sempre? Não. Como eu falei, eu adoro compor, falta eu fazer o CD, para mais de 50 músicas. Mas é legal quando você compõe, porque você acaba colocando em prática esse momento, né, criativo. Você acaba compondo com o aluno, é legal também tu compor com o aluno para quem trabalha com fundamental, né? E você fica com um leque de atividades, né? Além de poder compor, é legal você conhecer grupos que tenham o mesmo repertório. Então, meu repertório, ao longo desses 10 anos, além de durar mais grupo de Quequê, grupo Badulac, e eu trouxe um DVD, que inclusive eu comprei a R$1 o DVD.
da banda Palavra Cantada. Quem conhece aí Palavra Cantada? Quem vai trabalhar com criança precisa conhecer o Palavra Cantada. Porque o Palavra Cantada, ele deu o início a todos esses outros grupos que vocês vão ver depois. Olha, Badulac veio do Palavra Cantada, Tiqueque veio do Palavra, uma galera veio do Palavra Cantada. Entendeu? Então você precisa beber nessa fonte. Além desses grupos, eu acho que é interessante também você conhecer os grupos daqui. Porque é legal você ressaltar, né, e valorizar as coisas da sua terra. Então aqui nós temos o grupo Balada Kids, que é do Guto. Nós temos o Tambor de Dentro, que é do Renato Torres e Esther Sá. Eu tenho um duo com um amigo chamado Paulinho Maia. Quem não conhece também o Paulinho Maia, é um grande educador musical que tem uma história dentro daqui de Belém, Pará, da família dele, que é da família Nobre, da família Nobre, Maia e Nobre, né, com educação musical para bebês. E junto com esse parceiro, com esse irmão, nós formamos um duo, chamado Duerê. Sabe o que a gente faz? A gente coloca em prática tudo aquilo que a gente faz em sala de aula, em aniversário. E ganha dinheiro. Olha só que é mais legal. Começou em janeiro, será que o amor começou com um beijo? Tá aí um mistério, chegou até mim. Será que o mundo tem começo, meio e fim? Quero começar, mas então, galera, se vocês estão em formação e desejam de fato seguirem a carreira ou de professor da escola, ou de trabalhar só com educação especial, ou de trabalhar com criança, ou de trabalhar aqui na UEPA ou em alguma universidade, ou de tocar, ou de dar aula online. Eu acho que um dos principais pontos é isso, de você querer e amar aquilo que você faz. Eu realmente amo aquilo que eu faço. E se hoje eu posso dizer assim, eu quero ficar só nesse colégio. Hoje eu estou trabalhando só em um colégio. Eu trabalhei em 3 colégios ao mesmo tempo. E aí eu lembro que você falou de pensar na saúde. Eu realmente não tinha saúde nessa época. Mas eu precisava, né? Eu precisava me manter, eu precisava pagar meu carro, eu precisava honrar com a minha família. Depois eu ganhei um bebê. A minha filha tem 8 anos. E eu lembro que na época que ela nasceu, além de trabalhar em 3 escolas, eu tocava num grupo de pagode chamado Irreverência. Eles tocavam de quinta a domingo. Então, quinta e sexta eu tocava com eles de madrugada e de manhã eu tinha que ir assim para dar aula. E eu fui, continuando, beleza. A minha filha nasceu em abril de 2014 e eu com essa lida. Aí fiquei abril, maio, junho, julho. Quando foi em agosto eu falei, entrega minha carteira de demissão. Eu tinha que sair da banda, porque eu queria me dedicar um pouco, não só à minha filha, porque quando eu chegava do show, 2 horas da manhã, a minha esposa só fazia assim, agora é a tua vez. E eu pensava que eu ia dormir, descansar, né? Para poder acordar às 6 horas, mas não, era a minha vez. Então 4 meses eu consegui, eu aguentei, mas no 5º mês eu também não consegui. Também eu chegava na sala de aula, aí eu colocava lá, né? Hoje vai ser escala de dó. Colocava escala de dó, eu vou dar um tempinho pra vocês escreverem aí, tá bom? Aí eu colocava o meu óculos, gosto de óculos, tá. Aí quando eu vi, o aluno vinha assim, tio, você não tá dormindo? Eu falei, não, só estou descansando a minha vista. Então eu não achava justo naquele momento, aquela criança que estava ali, que confiava em minha educação, o conhecimento da música, ela ter aquilo. Então depois disso eu falei, não, eu não posso. Então eu deixei à noite, naquela época, mas eu não deixei de ser músico. Mas para quem é músico, já vai também a dica. Muitas das vezes a gente precisa, né? Eu adoro o instrumento bandolim, tocava num grupo de choro, mas depois, devido à pedagogia, eu tive que largar. A gente que é instrumentista, trompetista, se o cara parar, não, vou só dar aula, ele vai perder a embocadura. Mas isso se você quer isso, você precisa apostar, né? Se você acredita e você ama aquilo que você faz, vai em frente. Acho que eu já falei muito.
Que maravilha, né? Que maravilha ter vocês aqui conosco falando da prática do educador, a partir da visão de vocês que são egressos do curso, né? Muitos momentos da fala de vocês, eu também me projetei, né? No momento em que eu passei pela caminhada da minha formação e desemboquei na vida profissional, e hoje a gente se vê quase 30 anos depois em sala de aula ainda se transformando, ainda encontrando esses momentos de escolhas, né? Então nós nunca somos igual ao que fomos. E aqui na fala de vocês eu achei muito interessante, porque são 3 experiências completamente diferentes, mas nas 3 experiências vocês demonstraram que tiveram que ter atos de coragem, né? Você, Glenda, quando falou da questão de parar para cuidar da saúde, e a coragem de anos depois retomar a sala de aula, tendo que buscar uma atualização, né? Isso é uma questão que permeia a gente sempre. Estar atualizado, buscar atualização, principalmente dependendo da área que você está inserido na educação musical. Se for na escola, realmente, na escola, no ensino regular, dando aula para o Fundamental 1, 2, você sempre tem que estar se atualizando, porque senão chega naquela situação. Vai fazer de novo a mesma coisa? Vai ser igual, tio? Né? Então, quer dizer, você está sempre buscando se atualizar. É uma energia sem fim. Eu falo para a Val, que atua na escola. Nossa, que energia é essa, né? Porque a gente envelhece, mas tem que ter energia, né, para trabalhar. Se a tua escolha for essa. Handel também, né? Ato de coragem para mudar tudo, deixar as escolas que trabalhava e empreender, né? Como você falou. E se desafiar no sentido de, poxa, eu tenho que aprender um pouco de rede social, fazer o que eu não gosto. Isso é muito interessante, porque nem sempre é a tua escolha fazer só o que gosta. Às vezes você tem que se desafiar e fazer... Nossa, quanto nós nos desafiamos aqui durante a pandemia, não é? Todos nós, professores, já 10 décadas aqui dentro, e de repente, durante 2 anos, a gente se viu tendo que dar aula online e tendo que desenvolver uma prática que nós não estávamos acostumados a lidar, né? Era tudo muito novo e nós tínhamos que produzir, né? E foi um desafio também pessoal. E você também, né, Diego? Quer dizer, as tuas escolhas, a coragem de escolher, de deixar também. Primeira coragem, de buscar um estágio antes do estágio iniciar, né, na universidade. Quando eu estava falando lá em casa hoje, eu vou estar mediando a mesa, quem vai estar lá na mesa é a Glenda, o Handel, o Diego, aí o Leonardo, que tu citaste várias vezes. Aliás, o Leonardo já saiu daqui há muito tempo, né? Vai estar na mesa amanhã de manhã falando. E ele é tão lembrado, né? Porque ele é entusiasmado, que nem vocês, né? Então ele é muito lembrado, eu acho que por isso. E ele disse assim, o Diego, não esqueço do Diego, na primeira aula da UEPA, que ele tocou para a turma, se apresentando, alguma coisa assim, e se emocionou. Então, quer dizer, esse lado afetivo faz parte de ti, né? É uma lembrança, né? Uma memória que veio, foi justamente essa tua gratidão por estar fazendo música, de encarar a música como uma ação transformadora, né? De devolver para a comunidade isso que tu sentes que tu recebeste, né? Como presente da música. Então, assim, muito bonito. O que nós queríamos era exatamente isso nessa mesa, que vocês falassem da prática de vocês como educadores, né? Porque são esses relatos ricos, né? De uma caminhada que vocês vão encontrar daqui a pouco tempo, né? Poucos anos à frente, vocês vão estar encontrando. E agora, nesse momento, após agradecer, muito bonita a mesa de vocês, os relatos, era exatamente isso que a gente pretendia nessa mesa. Muito obrigada pelos relatos das vivências em sala de aula, né? Aí a gente gostaria de abrir para perguntas, caso vocês tenham curiosidades, perguntas. Alguém quer fazer alguma? Ana? Vamos tentar aqui, vamos ver. Acho que eu canto.
ele não citou, mas nós tivemos uma ligação muito grande no Lar Fabiano de Cristo. E dali surgiu o seu TCC sobre afetividade. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Sim. O Lar Fabiano de Cristo, de fato, foi esse viés de trabalhar a afetividade, porque a professora já trabalhava lá, né? E aqui também eu tenho, disse, uma colega que nos recebeu lá, que está aqui. Então, quando você trabalha numa escola particular e você vai trabalhar numa escola pública, vocês vão ver qual é a diferença. Porque o olhar muda. É igual a fome, né? Eu chego em casa com a fome, a minha filha todo dia tem comida lá. Ela olha assim, chegou uma pizza. Chegou uma pizza. Mas se você vai num lugar onde uma pizza não é comum, talvez uma criança nem conheça a pizza, quando chega a pizza, o olhar é assim, ó. Um olhar sedento. Só que esse olhar tira a pizza do conhecimento. Aí é uma coisa. E em determinados lugares, assim como esse, o olhar era de afetividade, carinho. Então, por mais que muitas das vezes as crianças elas tenham seu pai, a sua mãe, ou não tenham, às vezes ela vai colocar em você, depositar aquele carinho que ela não tem em casa. Então, foi no Lar Fabiano de Cristo que eu, dentro desse estágio, desse trabalho maravilhoso, que eu percebi o eu, que eu via a possibilidade de colocar na minha prática aquilo que ele necessita e aquilo que eu posso contribuir, o que eu posso ofertar. E a Ana, com maestria, a professora Ana, ela ofertava sem diferença alguma. Não é porque aquele olhar excedente de música, de conhecimento, que eu vou tratar ele com diferença. Não, a Ana tratava com o mesmo carinho. Só que dentro das práticas, falando de escolas, é diferente. Você se doa. Doa tanto que você é capaz de tirar do bolso para ir lá. Você é capaz de levar material. E se for necessário, você até fica lá. Quantas vezes ficamos ensaiando? Quantas vezes a gente recebia um abraço? Né? Quantas vezes o aluno falava assim, tio, eu estou com fome. Bora comer primeiro, depois a gente canta. Então, bora comer antes. Era diferente. Então, o Lar Fabiano de Cristo não foi à toa que ele foi o meu TCC, o nosso TCC, que eu não construí esse TCC sozinho, construí junto com a professora. Eu acho que ele não está disponível porque na época eu não pensava, né, em colocar. Eu acho que hoje a gente já consegue fazer isso com mais facilidade. Mas se hoje eu sou o professor que sou e eu tenho a base como afetividade, eu devo isso ao Lar Fabiano de Cristo, né? A professora que me deu a oportunidade de conhecer crianças que têm o mesmo desejo que eu, de querer sempre aprender e se entregar ao outro. Muito obrigado, professor. Estendo a minha gratidão. Eu acho que vocês estão grandes hoje, né? Devem estar enormes. Vamos fazer esse encontro. O Rander falou que até tu tocaste naquele projeto da Vale Música, tu és de lá, né? Do Viajante? Não. Eu toquei alguns trechos Viajante, foi no coral, mas bem no finalzinho. Não foi do início do projeto. Eu ainda não era da Vale. Eu entrei em 2008 na Vale. Aí eu fiquei na percussão até 2009, perto de 2009, e aí comecei no trompete lá. Aí eu fiquei no coral da Vale nesse período. A gente fez algumas apresentações no teatro, mas eu não pude viajar com eles. Mas então tu estavas lá em 2009? Eu que era mãe natureza, tu sabia? Não sabia. Olha só que bacana, eu era mãe natureza. Eu que cantava naquela produção. Então eu encontro vários ex-alunos, alunos, porque ele era criança, né? E eu tinha acabado de ter
bebê e estava viajando com vocês, Eu lembro né? dessa parte. Exatamente, ela era uma mãe natureza, exatamente, né, naquele momento. E foi muito bacana. E de vez em quando eu já reencontro como meus alunos aqui na UEB e pergunto, mas tu eras uma plantinha? Porque assim, todos eles se vestiam de plantinha, né, na ópera. Tu eras uma daquelas plantinhas, tem a Laís aqui, que era plantinha, ó. Aí tu fala, eu lembro o teu currículo, né? Opa! A Vale Música, será que ele era uma plantinha também? Porque assim, vocês cresceram e eu não tô com o visagismo, né? Eu não tô fantasiada, né? Eu sou a Dione aqui, lá eu era mãe natureza. E vocês me viam sempre paramentada, entrando, cantando lá, né? E era assim, eu era mãe natureza. Pois é, prazer em te rever nessa situação agora, né? Com dois educadores. Oi, querida, pergunta? Vamos lá. Perguntar para você, falar um pouco mais sobre o MLT. Eu dei um Google rapidinho, mas eu queria saber mais onde a gente consegue encontrar cursos por aqui, se existem cursos online, se Belém ou se online, se você poderia falar um pouco mais sobre o MLT. Obrigada. A MLT aqui não vai encontrar cursos, só quando a gente da Batuta tiver qualificação para ministrar, né? Mas ainda não é uma pretensão da escola para a gente ministrar, mas tu vais encontrar no Pandeiro P, sim, e eles ofertam cursos online também, que é o do Daidu, que é uma introdução à MLT. Eles vão explanar mais ou menos como funciona. Eu acredito que a Samira fez, né? Daidu. Agora eles oferecem o PAN, que é o curso completo de MLT de 0 até 9 anos de idade. Uma vez ao ano, fica 2 semanas em Brasília fazendo o intensivão. Tem no Uruguai, online e presencial, e Espanha e GM. Acho que tu pode conseguir pelo Instagram. A questão da formação ela é muito complexa ainda aqui no Brasil. É fácil por conta do mas para encontrar para fora é meio complexo. Precisa ter a informação de quem aplica para eles te indicarem, faz aquele curso. Então não é algo que é muito famoso, né, com relação a essa certificação, mas é bem legal. A MLT de Gordon é uma teoria muito bonita e difícil de aplicar, porque a gente tem que se desconstruir a todo momento, reconstruir, construir. E essa parte musical ela tem que estar bem, como posso dizer, bem desenvolvida, vamos dizer dessa maneira, porque a gente dá uma aula pensando nos modos. Essa música agora é mixolídio, então eu vou cantar ela em mixolídio, e os padrões que eu vou oferecer para um bebê de 2, 3 anos, eu tenho que fazer uma quarta justa naquele padrão, uma quinta. Então a mente do educador de MLT, ele está tecnicamente a aula inteira musical. Então são conteúdos complexos que a gente transforma de maneira lúdica. Então a criança ela nem sabe que está tendo uma aula complexa, que é a nível técnico, né? Algo, talvez até na graduação a gente não aprofunda. Eu não tive esse aprofundamento na parte teórica, mas a gente explica o que é os modos e tal. Agora, para dar uma aula pautada nessa questão de padrões, é um pouquinho complexo. Então foi por isso que eu tive que parar de dar aula, para eu entender como é que funcionava esse processo, para eu começar a criar as minhas músicas, por conta da diversidade. Então, uma das dicas da nossa mentora, a Nádia Lopes, diversidade do planejamento que ela aplica, é um pouquinho da diversidade musical. E essa diversidade, ela é pautada em uma aula de músicas maiores, menores, e aí a gente entra nos modos. E essa diversidade de uma aula, o profissional ele tem que estar com todas essas dúvidas harmônicas já pronta. A gente tem que estar pronto para oferecer, porque as crianças,
como eu sempre falo para quem vai na Patuntum fazer estágio, tem que estar de corpo e alma, porque as crianças estão presentes. Elas não vão pensar assim, na semana que vem o tio Wander vai trazer. Não, você tem que entregar hoje. Então, se a gente está com a cabeça pensando em problemas ou algo assim, a criança sente. E eu passei por uma adaptação do meu eu mesmo, que é concentração, desenvolvimento musical, no mínimo do mínimo do mínimo, fazer os intervalos gravados. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Então, eu vejo a MLT agora, nesse atual momento, como a única teoria que eu consigo aplicar, vamos dizer assim. As outras acho lindo, porque o Gordon ele bebeu da fonte de todos os compositores, os pedagogos musicais de música ativa. Então, Suzuki, Kodaly, Orff, está tudo ali dentro da MLT, né, de uma certa maneira. Então, acho lindo a MLT por conta dessa positividade, de pegar tudo que funcionou dos outros profissionais, professores e botou na sua teoria. É por isso. E é isso. Eu acho que eu respondi a tua pergunta de alguma maneira, não? Oi? A Nádia esteve até conosco na jornada passada, que foi online, e a palestra que ela deu para nós, que foi a palestra de abertura, inclusive, né? Está no canal, está lá no... Já supervisionado EPA Pará na jornada do ano passado, foi a palestra de abertura. Quem tiver curiosidade de ouvir a Nádia, que faz essa formação no Brasil, dentro da MLT, né, nessa metodologia, aí pode ouvir, né, acessar essa palestra do ano passado aqui na nossa jornada. Mais alguma pergunta para os nossos participantes da mesa? Para cada, né? Acho que para mesa, só tenho considerações para mesa. Sim, sim. Eu achei assim, muito interessante a Glenda falar, né, do momento dela parar para cuidar da saúde. Isso é tão importante, né? Isso é uma questão que vai permear mais cedo ou mais tarde, acho que a vida de qualquer educador. Porque tem algum momento na vida da gente que a gente se vê assoberbado de muita coisa e tem que fazer essas escolhas, né? E aprender a dizer não é muito difícil, porque quando você vê, você já aceitou 1000 coisas e está se adoecendo, né, por isso. Então, eu achei assim, muito importante você ter pontuado isso para que sirva de alerta para vocês que vão estar na sala de aula, agregando essa atividade da educação musical a outras atividades que muitas vezes vocês já desempenham como músicos, porque esse é um perfil aqui do nosso curso, né? Muitas pessoas já têm uma atividade na música e quando se torna, quando se profissionaliza, né, e finaliza a sua licenciatura, vai para a sala de aula e continua fazendo tudo e mais isso. Então, eu acho que é você escutar o seu corpo e saber o momento em que você deve cuidar, parar ou optar. Todos vocês falaram dessa opção, né? Em determinado momento da vida, por um motivo ou por outro, né? O Diego falou, quando nasceu a filha, e tocava até 2 horas da manhã, e depois tinha que chegar, não podia dormir. Você, com a mudança também... Estou passando por esse momento. Tá com o bebezinho, parabéns, que lindo, né? A Glenda, por conta da voz, que é um instrumento assim, necessário. Nós somos profissionais da voz, querendo ou não, porque somos professores e precisamos das nossas vozes bem cuidadas. A nossa saúde vocal é primordial. Então, quer dizer, parar para cuidar da saúde vocal para depois poder retornar, voltar às suas atividades, né? Então, isso assim, foi muito, muito importante você ter pontuado isso na sua fala. Eu vou passar aqui o micro... Aliás, eu gostaria, nesse momento, agradecer novamente o aceite de vocês para estarem nessa abertura, compartilhando as vivências em sala de aula de vocês, né? Falando da importância do estágio na vida de vocês também, certo? Porque isso abre o olhar para as escolhas futuras, né? É um momento de encontro, você como acadêmico, com a vida profissional.
no momento das escolhas, de você se sentir, né, melhor numa atividade, num ambiente de trabalho ou outro, porque todos vocês mostraram que a atividade do educador é ampla, né, e você tem opções, e você tem que se conhecer para saber optar por elas, né? E aí eu gostaria que nesse momento vocês fizessem as considerações finais, para que a gente possa encerrar os trabalhos da manhã. A Sônia vai falar. Olá, gente. Bom dia. É muito importante a presença dos professores aqui, né, por algumas questões. Primeiro, a gente vê eles novinhos, como vocês. Aí passam alguns anos, aí a gente já vê todos eles modificados, né, já implementados no trabalho. Isso é legal, né? Isso diz para vocês que dá certo. É possível, sim, ser um educador musical, né? Está aí, né? Isso daí é o mínimo, né, de exemplos que nós temos. Então, se eles conseguiram, vocês também irão conseguir, né? Só que, assim, o que é muito importante é o depoimento deles, porque alguma coisa somos nós falando, né, como professoras. Olha, preciso fazer um planejamento, gente precisa entender de música, gente precisa entender de criança, né? Prestem atenção dos alunos de vocês, é preciso ter alegria para ensinar. Só que aí parece que ninguém liga muito o que a professora fala, né? Porque você tem que cumprir por tabela, aquela disciplina, a carga horária que a gente cobra. Mas aí eles vieram e falaram tudo isso, olha só. Então eu acho muito importante pegar o depoimento deles, né? Eles estiveram como vocês, alunos, né? E aí, olha só o resultado que deu, né? Então, assim, muito legal, muito importante. Eu fico tão feliz de ver vocês. Antes de vocês falarem, eu já tinha falado ali para a Val, né? Que a gente vê vocês novinhos, todos novinhos, né? E aí a gente diz, agora tá todo mundo de aliança. Né? Então, assim, amadureceram. Então, assim vai ser com vocês, né, no futuro, se Deus quiser e se vocês quiserem também. Né? Então, muito obrigado, nós ficamos tão felizes. A gente gosta de chamar vocês porque é um aprendizado, não só para os nossos alunos, mas para nós também. Isso incentiva a gente, né? E cada vez a gente vai melhorando, né? E vai aprimorando esse encontro. E a gente tem um bocado de ideias, só ouvindo vocês falarem. Então é assim, gente, a gente nunca para de aprender. Até nós que estamos aqui desde o início fazendo essa jornada de estágio há muito tempo, né? A gente sempre aprende em toda a jornada de estágio, sabe? Então fica para vocês. E aí, com relação à questão da saúde, estava me lembrando que tem uma concluinte do curso que fala sobre essa questão da saúde do docente, né? E ela está falando sobre tudo. Já existia antes da pandemia, com a pandemia, né, ficou pior. E aí fala exatamente da rede de apoio que eles falaram aqui. Então, é essa rede de apoio que vocês estão construindo entre vocês. Esse depoimento deles é super rico, né, porque eles falam, é necessário, né, uma rede de apoio. São os teus colegas, são outros tipos de profissionais, né, são pessoas que vão te ajudar na caminhada, em algum momento. Então, essa rede de profissionais, né, ela vai te ajudar, essa rede de relações da realidade, não só profissionais, mas elas vão ajudar vocês, as pontes, exatamente, né? Elas vão ajudar vocês nesses momentos que aparecem na vida, né? Se a vida tiver só com uma linha, a gente morre, né? Então, o que a vida tem? Baixos e altos, né? Quer ver? Vejam o desenho do coração. Se ele tiver só uma linha, olha nós. Mas se ele tiver com a linha sobe e desce, nós estaremos vivos, né? E a profissão está aí, a Lisandra, ó, a Lisandra, aquela que está entrando, ela está falando sobre a saúde do profissional, né? Que a Glenda veio aqui destacar, né? E isso é muito importante. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não tem palavras. Encerramos, a Valzinha vai falar como coordenadora, convidar para a noite, lembrando que a noite
O Randall falou tanto, né? Tem coffee break à noite. Então não percam. E além do coffee break, né, tem a programação, que é o lançamento, né? Convida a Val para a noite, por favor. Nós temos uma programação para mais tarde, né? Temos o coffee break, como a Jane falou. E aí nós temos uma apresentação musical também. E temos, antes do coffee break, nós temos o lançamento do livro. Na verdade, ele já aconteceu, esse lançamento, mas nós estamos fazendo uma nova versão, né? Um relançamento do livro, dos professores Carlos Augusto Souto, Joel Cileia e Jonas Arraes. Então, todos e todas estão convidados. Agradeço essa mesa queridíssima. Eu realmente, meus amores, né, todos eles, esses professores que estão aqui são professores que, pela fala deles, vocês puderam observar o quanto de cuidado, o quanto de carinho cada um deles dispensa no seu ato de ser professor. Então, é necessário, nós podemos observar o quanto cada um tem um olhar atento com cada criança, com cada adolescente, ou cada adulto, no caso, que eles atendem. E eu fico imensamente grata por vocês estarem aqui, por estarem compartilhando, porque é uma fala que sai de dentro do ambiente de sala de aula. E aí é importante a gente ouvir também. Muito obrigada, essa plateia linda. E logo mais nós aguardamos por vocês, tá? A Ana, a professora Ana, vai fazer a sua despedida, vai dar uma palavrinha aqui para nós. Convidamos a professora Ana Maria, coordenadora do curso de música. Agradecemos também todo o apoio da coordenação de música na pessoa da professora Ana Maria. E, por fim, a foto com os participantes de hoje. Olha, eu quero agradecer vocês três, ex-alunos queridos. Talvez ele não estava no meu tempo, né? Quando eu fui professora, eu estava no doutorado, né? Mas foi fantástico, tá? Eu já chorei aqui, gente, mas fala de vocês. E a felicidade de ter os alunos nossos aqui presentes. Muito bom, amanhã vocês estejam aqui de novo. E parabenizar essas professoras maravilhosas, que a UEPA só tem professor maravilhoso. Maravilhosas professoras de estágio, que vocês vão ter o prazer de ser alunos. Então, bom almoço para todos. Vamos tirar agora a foto final com eles. Tá? E amanhã aguardamos vocês aqui, se quiserem vir à noite, venham. Olha, gente, não esqueçam de acessar o canal. A partir de hoje à tarde, professora Társila? Hoje à tarde, já vão estar disponibilizados alguns vídeos de comunicações de artigos, que são, e também comunicação oral de relatórios finais, e também esse momento de abertura aqui da nossa mesa redonda vai ser postado também no canal. Então acessem, se inscrevam no canal, deem o like lá pra gente, né? Pra movimentar, né? Movimentar o nosso canal. A gente agradece a presença de todos e a gente espera vê-los novamente na terça e na quarta. Vai haver um outro sorteio maravilhoso, é? Oh. Nossa, que maravilha! Então vamos lá. Diego vai sortear 2 CDs. Vai falar aqui com vocês. São CDs. Tu apresenta os CDs, Diego. Bora lá. Na verdade, aqui eu trouxe 2 trabalhos. Um é do Adamor Ribeiro, quem não conhece é um grande mestre de música instrumental do Pará. Chorinho é música instrumental. E um é o Palavra Cantada que eu comprei R$1, lembra? Então, se vocês passearem
Na lojas americanas sempre tem coisa lá muito legal por um bom preço. É um real, realmente. É, real. Vamos lá, número 2, dia do meu aniversário. Opa. Aí a pessoa escolhe. Caio Se ela tiver. Se estiver indo embora, pede. Caio Uziel. Caio. Uziel. Número Não, mas não é. É o número 2, que chegou lá no final. É o número lá. Número 14. Dilcinei. Fizeram tanta propaganda, né? Olha, vocês estão contando. Deixa eu vou tirar foto, né? Pode aí pra cá. R$ 50. Agora é o Caio Matheus. Vamos lá. Olha esse. Eu acho que ele não vai. Agora pra cá. Obrigado. Mais um, né? Tem mais um aqui. Vamos lá. É até Olha, como 50, já saíram 2 meninas, tem que sair uma menina agora, né? Agora tá sério, senão vai ter que... 30. Foi 30. Júlia Oliveira da Costa. Olha, Deu certo. Aproveitar e deixar boas vibrações para minha colega. Lembra que eu falei que eu era do grupo da Orquestra Jovem, quando eu tinha 10 anos? Eu era colega da Lissandra, que tá ali, ó. Beijo. vai colar grau, Sucesso, cara. hein? Mas depois de ter feito bacharelado, não foi? Aí veio procurar licenciatura, né? Interessante isso, né? Depois do percurso como bacharel, aí buscou a licenciatura para complementar, né, a prática que já tem como profissional. Muito bacana isso. Muito obrigada, gente. Nós é que somos muito gratos, tá? Por você estar aqui. Bom almoço a todos e a foto!